Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Acionistas do Twitter aprovam a oferta de 44 bilhões de dólares de Elon Musk, que agora não quer mais o negócio. Entenda as últimas notícias do acordo mais controverso do ano e como ele foi parar nas mãos da justiça americana. O WhatsApp fecha acordo com a Cielo para pagamentos entre empresas e pessoas direto do aplicativo e negocia com mais empresas brasileiras para expandir o serviço no país. Movimentação nos shoppings de luxo no país. O Iguatemi paga 667 milhões de reais e fica dono de 100% do shopping JK em São Paulo. Um fundo dos Emirados Árabes aumenta a oferta para comprar o Burger King no Brasil. Conheça os detalhes da negociação que pode fazer os asiáticos serem donos da rede de fast food. E um estudo inédito da B3 revela o perfil do investidor brasileiro, porque as mulheres e os jovens têm se destacado quando o assunto é investimento. Um dos principais executivos da B3, Felipe Paiva, estará em nossos estúdios daqui a pouco. Fica ligado, o Business está no ar. E olha, foi um balde de água fria, de água gelada, na verdade, para a Bolsa Brasileira. O Nubank não será mais listado diretamente na B3. Nós estamos falando de uma das ofertas iniciais de ações, IPOs, mais badaladas do mundo. Porque em dezembro, a fintechs, que são as startups do setor financeiro, chegou a um valor de mercado aproximado de 41 bilhões e 500 milhões de dólares, cerca de 230 bilhões de reais, virando o banco mais valioso da América Latina. Situação muito diferente de hoje. O Nubank caiu bastante no primeiro semestre deste ano. Na última quinta-feira, a empresa anunciou que vai pedir tanto a B3 quanto a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para deixar de ser uma companhia aberta no Brasil. Para o investidor que comprou papel na B3, pode agora vender o ativo ou trocá-lo por uma BDR. BDR é um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em bolsas de outros países. Numa forma mais simples, digamos, de os brasileiros investirem em companhias negociadas em bolsas estrangeiras. O Nubank, ele vai seguir normalmente com as ações em Nova York. Em um comunicado ao mercado, o Nubank diz que o objetivo é melhorar a eficiência. Como ela tem até agora uma dupla listagem, tanto na B3, no Brasil, quanto em Nova York, o Nubank precisa de estruturas diferentes para atender às normas específicas dos dois mercados, né? Cada um tem uma regra diferente. Com isso, ela quer reduzir cargas de trabalho duplicadas e desnecessárias. E a maioria dos acionistas do Twitter votou pela venda definitiva da rede social para Elon Musk, um negócio aí de 44 bilhões de dólares. A decisão ocorre porque o Twitter decidiu processar o empresário por entender que o cancelamento do acordo decidido por ele em julho é inválido e ilícito. Em julho, os advogados do empresário alegaram que a rede social não havia fornecido informações sobre contas falsas e spams. O destino da venda está agora nas mãos da justiça americana. E sabe qual é a aposta em Wall Street, em Nova York? Fundos importantes como o Greenlight Capital e o Pentwater apostam que Elon Musk, o dono da fabricante de carros elétricos Tesla, não vai se livrar do acordo fechado em abril deste ano e vai ter de comprar o Twitter. Esses fundos e também outros, eles têm comprado ações, opções ou títulos em apostas de que Musk vai perder o julgamento marcado para começar em 17 de outubro. E se faltava novidades nesse caso, veio mais um personagem. O acionista William Baker disse abertamente que o Twitter escondeu problemas de segurança. Segundo ele, o CEO
Parag Agrawal e outros executivos repetidamente desencorajaram o ex-chefe de segurança, o Peter Zatko, que é outro personagem, a fornecer os problemas de segurança dos usuários do Twitter ao Conselho de Administração da empresa. O ex-chefe de segurança, o Zatko, testemunhou na última semana no Senado americano e alegou que o Twitter enganou reguladores e o próprio conselho sobre a fraca segurança contra hackers e contas de spams. Ele, que foi demitido em janeiro do Twitter, ainda falou que a plataforma está potencialmente sob influência da China e da Índia. E os primeiros dias de pré-venda dos novos iPhones 14 indicam uma demanda forte e acima das expectativas, inclusive na comparação com o modelo antecessor, que é a versão 13. A gente trouxe na semana passada aqui no Business todos os detalhes aí dos lançamentos da Apple. O banco de investimento Wedbush Securities, com sede em Los Angeles, citou em relatório que as pré-encomendas do novo aparelho já indicam prazo de entrega apenas para meados de outubro e não mais para esse mês. O banco citou ainda que a Apple fez encomendas iniciais de 90 milhões de unidades de iPhone. É muito iPhone para os fornecedores da Ásia. De acordo com esse relatório, um dos interesses do consumidor é o novo chip, o A16, mas lembrando, a gente comentou na última edição do Business, esse chip é em contrato em só 2 modelos, os novos modelos Pro, aqueles modelos maiores. E um dado interessante, há cerca de 240 milhões de usuários de iPhone no mundo que não atualizaram os seus aparelhos desde 2018, e essa é uma forma, de acordo com esse banco, de que a demanda pode aumentar ainda mais, porque vai ter gente que vai querer atualizar o seu modelo de iPhone. E qual será o perfil de quem investe na Bolsa Brasileira? Uma boa pergunta, né? E um recente estudo feito pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, apresentou a evolução dos investidores, tanto em renda fixa quanto em renda variável, do segundo trimestre de 2022. E apesar das altas taxas de juros, chegando aí a taxa básica Selic ao patamar de 13,75% ao ano, o número de investidores aumentou 15% no último ano, chegando a 3.200.000 CPFs na Bolsa. Para falar desse aumento e também das conclusões do estudo, eu recebo no estúdio o diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3, que é o Felipe Paiva. Felipe, obrigado aí pela sua presença aqui no Business. Aliás, uma ótima notícia, né? Temos mais gente na Bolsa de Valores, né? Mais de 3 milhões aí de CPFs na Bolsa. Mais gente e mais jovens. E mais jovens. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar ao nosso público algumas das conclusões desse estudo. A primeira conclusão do estudo está aqui no nosso telão, ó. O Felipe vai acompanhar. A maioria dos investidores da Bolsa tem menos de 40 anos, você já adiantou, né? Tem mais jovens. 48% entra no mercado de equities, que é a Bolsa, na faixa de 25 a 39 anos. E 11% dos investidores têm até 24 anos e outros 50% tem entre 25 e 39 anos. Esse dado para mim aqui, Felipe, é muito revelador. Você tem quase metade das pessoas entrando no mercado de bolsas aí na faixa de 25 a 39 anos. Tem uma explicação aí para essa... Até mais, né, Bruno? Se a gente pegar esses dados aqui, olhar os jovens, ou seja, até 39 anos, ou seja, 18, 19, 20, até 39 anos, a gente já está com mais de 60% dos jovens que estão compondo essa nova geração que está entrando em investimentos em bolsa. Isso é um dado muito interessante. O Brasil despertou para o mundo dos investimentos, seja em bolsa, seja em renda fixa. As pessoas estão diversificando mais os seus investimentos e esses números que nós divulgamos prova que tem uma mudança estrutural acontecendo no país quando a gente fala sobre investimentos. Você diz, então, em relação ao comportamento do investidor brasileiro. Porque eu imagino que se a gente pegar esses dados de jovens entrando e a gente comparar com décadas passadas ou até anos atrás... Praticamente o dobro. É o dobro, né? É o dobro. A gente vivia 20%, 30% de jovens que estavam entrando em novos investimentos. Hoje já são 60% que estão fazendo essa transformação, né? Investindo em ações, fundos imobiliários,
títulos de renda fixa. Então agora a gente está vivendo esse mundo de diversificação aqui em investimentos no país. A gente pode assim concluir assim que um jovem que entra na Bolsa, essa mudança aí tão significativa na Bolsa brasileira, dos jovens entrando, é o que, na verdade, os jovens eles estão tem uma comunicação mais eficiente para eles, porque se a gente pensar assim na geração dos nossos pais, avós, você via muita gente muito mais velha. Assim, era um bicho de 7 cabeças para um jovem entrar, para um jovem de 25 anos entrar na Bolsa de Valores. Você tem aquela negócio, vai perder dinheiro. Era um mito. Era um mito, né? Perder dinheiro ou investimento é só para quem tem muito dinheiro. Né? Então existiam muitos mitos aí e os jovens estão quebrando essas lendas, né? Lendas de mercado. Então, valores mais baixos de investimentos, as pessoas estão experimentando novos instrumentos com baixos valores. A gente vai ver alguns dados também que refletem essas informações. E não é só taxa de juros, Bruno, é o que você comentou. Taxas de juros, a gente viveu um momento em que as taxas caíram, né, as pessoas procuraram alternativas de maiores retornos, só que comunicação, influenciadores, né, vocês fazendo um trabalho de mídia para esse novo público que está chegando com investimentos na palma da mão, tem transformado investimentos no país. Não, é verdade, a gente tem um público no business que é um público muito jovem, que se interessa aí pelos assuntos de empresas. E quando começa a investir, começa a acompanhar a empresa, começa a conhecer o que aquela empresa faz, acompanhar retornos, dividendos, etc. Felipe, deixa eu chamar a segunda conclusão. Temos a primeira conclusão, que tem mais jovens na Bolsa, né? A segunda conclusão é que os investidores entram na Bolsa com valores cada vez mais baixos. Em junho de 2022, a média de primeiro investimento das 109 mil pessoas que entraram na B3 foi de R$ 95, menos de R$ 100. Em junho de 2022, 38% dos entrantes investiram quantias até R$ 40 e outros 23 investiram entre R$ 40 e R$ 200, ou seja, R$ 40, tem muita gente entrando com R$ 40 na Bolsa de Valores. A gente tem uma comparação com anos anteriores. É uma comparação, não faz tanto tempo assim, olha, março de 2020, as pessoas entravam em geral com R$ 1.599, em julho de 2015, já faz um tempo aí, entravam com R$ 4.677, quase R$ 5.000. Aqui você tem uma mudança brusca também, né? Esse é mais um dado que mostra que a gente derrubou o mito de que investimento é só para pessoas que têm muito dinheiro. Então a gente via aí 5, 10 anos acima de 5 mil, 10 mil reais como primeiro investimento, Bruno. Agora as pessoas já estão entrando com 40, 50, 100 reais, uma parcela do seu patrimônio, até para conhecer um pouco mais e aprender durante a jornada de investimentos. Quando a gente fala, por exemplo, em R$ 40, né? A pessoa entrou com R$ 40, você está falando, e a pesquisa aqui engloba, são pessoas que compram ação diretamente ou está em fundo? Então essa pesquisa ela é direcionada para as pessoas que compram diretamente alguma ação, um fundo imobiliário, um ETF, um BDR, ações internacionais. Então esse é um primeiro investimento. Mas se a gente pegar o estudo que nós divulgamos, esse investimento vai se acumulando, vai chegando aí num patrimônio médio de 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então começa com 40, mas é uma jornada que chega num patrimônio aí muito grande. Bem, nós temos mais jovens entrando na Bolsa, mais pessoas aí entrando com valores menores. Daqui a pouco a gente vai revelar aí esse estudo inédito da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai com mais revelações aí com o Felipe aqui nos nossos estúdios. E o WhatsApp anunciou que fez um acordo com a Cielo para pagamentos entre empresas e pessoas direto do aplicativo. Em 2020, quando a Meta trouxe ao país a novidade de pagamentos entre pessoas e empresas, o Banco Central brasileiro suspendeu o lançamento, alegando a necessidade de avaliar questões competitivas e de privacidade de dados. Só no ano passado, o BC liberou esse modelo de pagamentos. Se é uma boa notícia para a Cielo, que é a líder do setor de pagamentos no Brasil, não tenha dúvidas, é uma excelente notícia. Mas é importante dizer que ela não será exclusiva nesse serviço. A Meta conversa com outras companhias, como as próprias concorrentes da Cielo, para estender os pagamentos entre as empresas e os clientes.
A Cielo já opera desde 2021 com o WhatsApp nas transferências entre pessoas. Para acontecer essa transferência, é preciso cadastrar um cartão no aplicativo. A Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e também do WhatsApp, falou que está empolgada com a possibilidade de trazer a inovação ao país para pessoas e empresas e espera compartilhar outras novidades em breve. O principal mercado até agora em que é possível realizar essas compras pelo WhatsApp é a Índia, um país em que a empresa, o WhatsApp, tem inclusive uma liderança específica, porque isso não é comum na empresa. Em geral, as ordens e toda a operação vem da base nos Estados Unidos, sem equipes nos países. O Brasil ganhou este ano um diretor para cuidar de todas as inovações por aqui, que é o executivo Guilherme Horn. E isso mostra a atenção que o WhatsApp tem com o Brasil. E o Iguatemi anunciou que comprou os 36% restantes do shopping JK Iguatemi, localizado no bairro da Vila Olímpia, numa das melhores localizações de São Paulo. A fatia de 36% pertencia à Adeote Empreendimentos Imobiliários. A rede de shoppings de alto padrão vai pagar 667 milhões de reais pela participação, o que a torna dona de 100% do JK Iguatemi. A operação foi anunciada poucas horas depois de o Iguatemi ter confirmado que iria fazer uma oferta subsequente de ações, o que é conhecida como follow-on, para levantar recursos para financiar essa aquisição. Segundo a empresa da família Gereissati, esse segmento se mostra resiliente, com crescimento de 89% nas vendas no primeiro semestre, na comparação com 2019, um ano pré-pandêmico, né? E a empresa diz que a aquisição é a melhor escolha para alocar capital. O shopping JK foi inaugurado em 2012 e virou um dos principais shopping centers do Brasil em 2021, de acordo com o ranking, com o quarto maior aluguel mensal por metro quadrado e um centro de opções de marcas de luxo como a Chanel, Prada, Moncler e a Burberry. E o Burger King pode ser vendido no Brasil. Um fundo dos Emirados Árabes, a Mubadala, aumentou a proposta inicial para comprar a participação de 45,1% na Zamp. A Zamp é a dona do Burger King no Brasil e também da rede Popeyes. O fundo já detém 4,95% da Zamp. Portanto, se o negócio for fechado, a Mubadala vai passar a ter 50,1% e assumir o controle da rede de fast food no Brasil. Esse aumento da atual proposta foi no preço de aquisição das ações. Passou de R$ 7,55 para R$ 8,31, o que representa aí um prêmio de 44% sobre a média do preço das ações da Zamp nos 30 dias anteriores ao anúncio da oferta. É uma reviravolta nessa negociação, porque no dia 18 de agosto, a gente trouxe aqui no Business, o Conselho de Administração da Zamp recusou, disse não à primeira oferta. Hoje, os donos do Burger King e do Popeyes no Brasil são o banco americano Morgan Stanley, a Atmos Capital e a Vinci Partners. A rede de fast food Burger King foi fundada em 1954, tem sede em Miami, no estado americano da Flórida, e é muito conhecida dos brasileiros, e a gente vai seguir aí acompanhando as próximas notícias dessa negociação. E o Banco Alfa disparou essa semana na Bolsa de Valores, na B3 aqui de São Paulo, após um possível interesse de outro banco. As herdeiras do banqueiro Aloísio Faria, que morreu em 2020 aos 99 anos, elas contrataram assessores financeiros para a venda dos 3 maiores negócios do empresário, que é o Banco Alfa, tem a C&C de material de construção e também a Agropalma de óleo de palma. Elas já contrataram, de acordo com o jornal Valor Econômico, assessores financeiros para avaliar os ativos. No último final de semana, voltou um rumor forte com novas notícias de uma eventual venda do Banco Alfa e agora até com um comprador na mesa, que seria o Banco BTG Pactual de André Esteves, que estaria negociando a compra do Alfa, de acordo com o jornal O Globo. Bastou para as ações do Alfa saltarem na B3. As ações do banco tiveram uma disparada de 39%, cotado a R$ 7,50.
A gente tem que lembrar sempre, né, que toda negociação, ainda mais envolvendo grandes bancos, costuma ser sigilosa, ninguém admite publicamente antes do anúncio final. O Alfa é um conglomerado de empresas. Tem hotel, que é a rede Transamérica de hotéis, tem a água mineral, que é a Águas Prata, tem materiais de construção, como eu falei, né, que é a rede Casa e Construção, e tem até sorvete, que é o Labasque. Mas a joia da coroa é o Banco Alfa e é aqui que é o maior interesse vindo de fora. Bem, e nós voltamos com a nossa conversa aqui com o Felipe Paiva, um executivo da B3, que traz um estudo aí revelador inédito, sobre o perfil do investidor brasileiro. Vamos para a terceira conclusão, essa conclusão eu achei realmente muito interessante. As mulheres entram na Bolsa de Valores com valores muito maiores do que os homens. Aqui não está escrito muito maior, mas eu realmente achei muito maior. O valor médio do primeiro investimento das mulheres está no valor de R$ 463 e dos homens R$ 71. Na verdade, tem uma diferença muito grande, né, Felipe? Esse é um dado muito curioso, Bruno, que a gente tem acompanhado isso ao longo dos anos e realmente as mulheres sempre 5, 10 vezes mais do que os homens no primeiro investimento. Proporcionalmente, as mulheres estão por volta de 25% a 30% e os homens 70% de número de investidores em bolsa. Se a gente olhar, Bruno, para o número de renda fixa, por exemplo, é quase meio a meio. Então, as mulheres 50% e os homens 50%. Mas em bolsa, investem mais as mulheres, mas o seu patrimônio ali está por volta de 25%. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que as mulheres são mais conservadoras. Pode ser uma conclusão. Em relação... Eu estou tirando a conclusão aqui. A gente tem olhado bastante esses dados. As mulheres, então, são mais conservadoras na hora de investir. Elas entram com mais dinheiro, pela pesquisa aqui, entram com... Proporcionalmente mais em renda fixa. Proporcionalmente vai mais em renda fixa. Entram com mais dinheiro inicialmente em bolsa, mas no número de mulheres, proporcionalmente, estão mais em renda fixa do que em bolsa de valores. Vocês têm um dado, a B3 tem um dado, por exemplo, como é que está esse perfil aí, tanto de mulheres quanto de homens? Nesse estudo, Bruno, a gente divulgou uma série de informações e detalhes, estão disponíveis no site da B3, b3.com.br, tem vários recortes de bolsa, de renda fixa, por produtos, né? Então fundos imobiliários, ETFs, CDB, debêntures, então para que o mercado consiga entender essa mudança estrutural que está acontecendo no Brasil. E é interessante, né, Felipe, porque eu vejo muita gente, muitas mulheres, inclusive, que incentivam outras mulheres a investir justamente para incentivar aí a entrada de mais mulheres na Bolsa, né? Porque a Bolsa realmente de valores, isso não é no Brasil, isso é em outros lugares, Wall Street, que o diga, né? Sempre foi muito identificada com o perfil masculino, né? Dos homens investindo. Tem mudado isso tem mudado muito, radicalmente. Tem mudado muito. Os países desenvolvidos, né? Tem grandes economias, tem muitas bolsas e grandes bolsas, né? E o Brasil não está ficando diferente. Nós somos uma das 10 maiores bolsas do mundo, né? E o brasileiro despertou para esse movimento de investimentos alternativos. E as mulheres estão fazendo a diferença. Bom, vamos falar agora de região do Brasil. Região sul, região norte, isso daqui é muito legal também. O sudeste, é claro, é o maior mercado, mas regiões norte e nordeste crescem muito mais. Estou falando de dados de 2022 na comparação com 2018, né? A região sudeste concentra o maior número de investidores, com 2,5 milhões de CPF, mas o que é interessante é o crescimento nas regiões, por exemplo, norte e nordeste, né? O sudeste teve um aumento de 435%, o norte uma alta de 1.103% e o nordeste uma alta de 806%. Isso é muito legal, né, Felipe? Isso é outro dado muito interessante, Bruno, que mostra uma penetração do investimentos no Brasil, né? Então, uma regionalização. A gente tinha uma concentração muito forte no sudeste e no sul do país. Mas agora outras regiões também estão descobrindo investimentos e o acesso também está muito mais fácil, né? Pelo celular você consegue realizar os seus investimentos, seja em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Assim, Felipe, a gente tem, em conclusão, assim, tem mais jovens na Bolsa, as mulheres entram com muito mais dinheiro do que os homens,
as pessoas estão entrando na bolsa com valores baixos, tem gente entrando com R$40, achei super revelador isso. E acumulando patrimônio, e acumulando, não é só entrando e saindo, ou por exemplo, agora com a taxa de juros, muitas pessoas falaram, agora todo mundo vai sair de bolsa. Não é verdade. Eu leio muito, escuto muito. Pelo contrário, estão diversificando investimentos. Não é investindo uma parte só em bolsa ou só renda fixa. Então agora é diversificação. E você tem esse último dado que a gente acabou de trazer das regiões, né? Você tem uma região norte com mais de 1000% de crescimento aqui, voltando aqui, ó. E o Nordeste com uma alta de 806%. De todas essas conclusões, eu sei que vocês têm mais conclusões ainda. O que mais foi revelador para você, Felipe, que acompanha tudo isso? O que mais te chamou a atenção? O que de mais importante aí? Uma mudança estrutural, Bruno, que aconteceu em investimentos nos últimos 2, 3 anos no país. Seja pelo lado da demanda, ou seja, pessoas procurando alternativas de investimentos, seja pelo lado da oferta. Então, as instituições financeiras brasileiras começaram a criar alternativas de tecnologia, de acessos mais fáceis, e a comunicação foi essencial. Influenciadores, a mídia tem um papel muito importante nessa transformação. Quer dizer, as pessoas estão falando mais de investimento e isso faz com que mais gente... Perfeito. Minha última pergunta é a seguinte, Felipe, esses dados todos... Vem tudo da B3 mesmo, né? Vocês devem ter ali um centro. A Bolsa é uma infraestrutura de mercado, né? Então todas as informações que passam por investimentos passam pela Bolsa. Então as empresas, novos produtos financeiros e as informações de investimentos estão todas concentradas na B3, na Bolsa do Brasil. Então, na verdade, você está falando aí de mais de 3 milhões de dados, né? Só pelos CPFs que tem na Bolsa. Isso a gente só falou de Bolsa, hein, Bruno? Se a gente isso que a gente de renda fixa, são quase 14 milhões de pessoas aí que estão investindo. É um universo, em diversos uma tipos massa de produtos financeiros. Mas eu gostei muito do estudo de vocês. Tem dados reveladores e tem muitos dados reveladores que mostram comportamento do brasileiro na hora de investir. Isso, para mim, eu acho que foi mais revelador. Perfeito. Felipe, mais uma vez, eu te agradeço aí pela participação, de ter vindo aos nossos estúdios aqui do Business. Muito obrigado aí por trazer com exclusividade aí esse estudo inédito da B3. Obrigado, Bruno. E um bilionário americano decide abrir mão de sua fortuna e doar. Essas notícias sempre chamam muita atenção, né? Yvon Chouinard, da Patagônia, que é uma marca de roupas e equipamentos voltados para atividades em ambientes externos, anunciou que doou a sua fortuna e de sua família para o combate à crise climática. Aos 83 anos, ele, a esposa e os 2 filhos transferiram no mês passado as ações da companhia, hoje avaliada em 3 bilhões de dólares, ou mais de 15 bilhões e meio de reais, para um fundo e mais uma organização não governamental. Eles impuseram 2 regras para a operação. A Patagônia, que tem sede na Califórnia, deve permanecer independente e o lucro da companhia, de cerca de 100 milhões de dólares por ano, deve ser investido em iniciativas para combater as mudanças climáticas. Assim, a Patagônia vai continuar a ser uma empresa privada com fins lucrativos, vai ter um conselho de administração, vai ter um diretor-geral e vai continuar vendendo aí mais de 1 bilhão de dólares por ano em jaquetas, chapéus e calças de esqui. Em uma carta aberta publicada no site da empresa, o fundador escreveu que a companhia agora tem um só acionista, o planeta Terra. E na próxima sexta-feira, dia 23, vai ser o último dia para se fazer um lance no novo leilão de uma ilha em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Na primeira tentativa, não apareceram interessados em apresentar lances pela Ilha dos Porcos, o espaço que pertence à Marinha do Brasil. Em agosto, o lance mínimo era de 23 milhões de reais. Nós estamos falando do leilão de uma ilha aí de 192 mil metros quadrados, o equivalente a 92 campos de futebol, é grande pra caramba, e que com uma mansão ali dentro de 757 metros quadrados, 9 suítes, tem sala mobiliada, heliponto, piscina, mata preservada. Vocês estão vendo algumas imagens aí dessa casa
que quem arrematar o pacote vai ter acesso ainda a 10 praias, sendo uma delas de entrada exclusiva pela ilha. Além disso, o terreno possui outras 3 residências de apoio e outras 2 casas de máquinas. Esse conjunto todo aí de propriedades é avaliado em 30 milhões de reais. O novo leilão, que aceita propostas, como eu falei, até sexta-feira, tem uma diferença agora. Ele caiu pela metade do preço. A ilha, com a mansão e praia exclusiva, valem 11 milhões e 500 mil reais. Quem dá mais, hein? Quem vai ser o novo dono dessa Ilha dos Porcos? E olha, antes de encerrar essa edição do Business, eu quero fazer menção aos 35 anos da Tectoy, essa empresa que está no coração dos brasileiros, está vivendo uma nova fase com foco na automação comercial. Que os próximos 35 anos sejam de muito mais sucesso. Meu abraço para o Giba, para o Valdeni e para toda a turma da Tectoy. E com isso eu encerro o Business dessa semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.